Bem, muito boa tarde a todos quem nos está a acompanhar. Ah, hoje temos mais um dia de programa, houve longa. Como é habitual, vamos analisar certos tópicos que marcam a semana, ou que marcaram a semana, que termina hoje. Escolhemos três. O primeiro tópico tem que ver com as novas medidas sanitárias de combate à Covid e vamos analisar essas medidas relacionando com a questão da manifestação que está a ocorrer ou que ocorreu hoje. Uma vez que o decreto publicado ontem, ou anunciado ontem, proíbe o ajuntamento de pessoas, de mais 5 pessoas. Nesse sentido, qualquer tipo de reunião, como o caso da manifestação, será, pelo menos por lei, considerado ilícito ou ilegal. Acontece, porém, que o próprio decreto parece estar viciado com questões de inconstitucionalidade, na medida que está a limitar direitos e liberdades no âmbito do estado de calamidade. Portanto, esse é o nosso primeiro tópico de análise. Depois vamos falar um bocado sobre a questão da violência num país africano, que é a Nigéria, e também temos o caso do deputado Manuel Reblas, cujas imunidades foram levantadas pela Assembleia Nacional. Vamos então começar, como habitual, temos os nossos analistas, o Carlos Pacatolo, o Nelito Samora, eventualmente o Francisco depois também aparece aí na conversa. Só pediria aos nossos analistas para desligarem os seus sons quando nos estiverem a falar, que é para ajudar aqui e não permitirmos que haja ruído. Portanto, como eu disse, repito, o primeiro tópico tem que ver com a questão das novas medidas de combate ao coronavírus, ao Covid-19, que foram anunciados ontem pelo ministro Adão de Almeida. Os números de Covid em Angola têm estado a aumentar, aí mais ou menos num mínimo de quase que 200 casos diariamente, e face a esses números o governo entendeu tomar ou implementar medidas mais restritivas, e uma dessas medidas mais polémica tem que ver com a proibição de ajuntamentos, como eu disse, repito, de mais de 5 pessoas, o que certas pessoas consideram como uma medida ilegal. Vou começar com o Manuel Pinto Andrade. Nelito, boa tarde. Boa tarde, David. Tudo bem? Tudo. Boa tarde, Pacatolo. Boa tarde, Samora, e boa tarde aos nossos ouvintes. Exato. Quais é que estão os teus comentários em relação a isso, Nelito? É assim, eu penso que, do modo geral, globalmente, começamos a sentir a nova vaga, né? A nível da Europa. Aqui, os casos de transmissão, começam a aumentar efetivamente, depois de um ligeiro abrandamento da Covid, das contaminações, mas de facto eu também já tive relatos de médicos que dizem que a situação poderia entrar aqui numa situação de descontrole. Daí, em princípio, o governo tem tomado aqui as medidas de forma a tentar conter novamente a propagação, impondo o estado de calamidade, não nos mesmos moldes em que foi posto o estado de emergência, mas a partir era preciso fazer alguma coisa, como nós vimos, o regresso às aulas, até os 12 anos, ficam suspensos presenciais. Há aqui alguma evolução até do ponto de vista da circulação das pessoas, dos transportes. Eu penso que em algumas coisas dá a sensação, sim, que se fez uma leitura dos resultados da vez passada em relação aos transportes. Se vocês repararem, as medidas não foram tão restritivas, porque as medidas atuais causavam mais vamos considerar mais aglomerados, né, de pessoas nas paragens e isso tudo. Agora, nós temos aqui uma questão que foi o timing em que as coisas aconteceram, né? É que foram decretadas as medidas que entraram em vigor
em cima de uma manifestação marcada. E pronto, para algumas pessoas isso parece aqui um bocado deliberado, né? As medidas, de alguma forma, para, no fundo, conterem a manifestação ou desencorajarem as pessoas a participarem da manifestação, mas em princípio não surtiu esse efeito, porque pelo que se ouve as pessoas estão de facto na rua a manifestar-se. Agora, é uma situação um bocado difícil, porque nós vemos que de facto os casos estão a aumentar, que é preciso fazer-se alguma coisa. O Estado justifica que toma esta medida de caráter preventivo, para que as coisas não fujam de controle. Eu acho que faz sentido. Só que a questão do timing é que deixa-nos aqui com alguma pulga atrás da orelha. Se de facto foi uma medida urgente para salvaguardar já as pessoas, ou se também o timing disso teve a ver com uma forma de anular a manifestação. Ok. Carlos, como tu olhas para isso? Boa tarde, David. Boa tarde, Nelito. Boa tarde, Samora. De facto, como disse o Nelito, eu acompanhei ontem a conferência de imprensa. Deixem-me pela primeira vez reconhecer que desde que estamos na situação de pandemia, é a melhor conferência de imprensa que tive a oportunidade de ouvir. Vão dizer, melhor com o resultado que está a provocar hoje. Sim, é a melhor. É a melhor do ponto de vista da forma de comunicação, é a melhor do ponto de vista do conteúdo e é melhor do ponto de vista dos objetivos que se procura atingir. Por quê? Seja na comunicação do Ministro de Estado, Adão de Almeida, seja na comunicação da Ministra Silvia Lutucuta, ou como dizem as crianças, Silvia Lucutuca, seja na comunicação do Secretário de Estado, o Comandante Dodô, carinhosamente como nós chamamos em Benguela, eu senti aquilo que esse programa tem vindo a apelar, que é realismo. Chega de nos pôr pastilha nos olhos. Chega. Vamos ser adultos. E pela primeira vez eu senti essa preocupação, que é a situação está má, a situação está a fugir de controle e pode piorar. E se piorar, nós não temos capacidade de resposta. Os países que têm capacidade de resposta colapsaram. Então imaginem nós. Portanto, precisamos redobrar as medidas para conter a propagação. Pela primeira vez eu ouvi preocupação de um objetivo concreto. E o objetivo que anunciaram é contenção da propagação. Por que temos de conter a propagação? Temos de conter a propagação porque o sistema de saúde está a chegar ao limite. Seja na capacidade de camas, seja na capacidade dos próprios profissionais. Isso me agradou bastante, mas muito mesmo. Portanto, esse realismo faltou ao longo do processo e ontem eu senti isso. E por conta disso, eu digo que está de parabéns à equipa interministerial. Ponto. O segundo aspecto que é importante também sublinhar na comunicação, e como disse o Nelito, aquela arrogância desapareceu. Ontem sentiram-se seres humanos a comunicar com os seres humanos e que percebem que precisam da colaboração dos outros seres humanos para resolver um problema que não é do governo, é um problema de todos. Então, se o problema é de todos, temos que nos unir todos para resolver, se quisermos sobreviver como coletividade. 3, vou então nas medidas em concreto, algumas também que estão alinhadas com o que eu estou a dizer. Nós também apelamos, tem sido a tônica desse programa, e a partir do momento que eu estou desse lado, que é, os outros países estão a recuar, fazem avanço e recuo nas medidas. E ontem, ao ter sentido que não esperaram terminar o mês das medidas e fazerem uma avaliação e alterarem as medidas, isso me agrada. Mas também alteraram com a predisposição de agravar, se a situação justificar, ou seja, voltar ao estado de emergência, ou aliviar essas medidas, se o justificar. Portanto, não precisamos esperar o limite do dia 22 de novembro. Essa predisposição, efetivamente, agrada-me. Quer dizer que agora estão mais atentos, estão a ler. Não tocaram na questão dos transportes. Portanto, foram realistas, perceberam que
O que fizemos até há pouco tempo, mexer com os transportes, não funciona, tendo em conta as nossas características. Em relação às aulas, também não avançaram com as aulas do pré-escolar até a quinta classe, onde tem mais ou menos a faixa etária com idades menores, e que o estudo que fizemos ao Vilongo para o Ministério dava nota que os pais são mais reticentes nessa faixa etária. Os pais são mais reticentes. Nesse sentido também agrada-me. Eu também sou pai, e como pai, de facto, para os meus pequenos estão mais receosos. A mais velha não tanto, mas para os pequeninos estão mais receosos. Então, nesse sentido, agrada. O recuar é sempre bom para avançar com segurança. Agora, aqui um aspecto que me parece que o governo se distraiu, e isso faz perder a autoridade, que é o que mais nós precisamos nessa fase, que é autoridade e capacidade de liderança. A medida específica de limitar o aglomerado populacional ou a concentração até 5 pessoas na rua, no espaço público, e no espaço privado, nos domicílios, até 15 pessoas, nós não temos capacidade de fiscalizar essa medida. Não temos capacidade real, olhando para Luanda, para as pessoas cumprirem essas medidas, porque aqui outros colaterais que o Estado não garante. Então, se você vai adotar uma medida que, por um lado, não existem condições objetivas para serem cumpridas, segundo, você não tem capacidade para fazer cumprir, mas vale não adotar, porque você mina a autoridade, e ao minar a autoridade, você põe em causa a capacidade de liderança. O tema que vamos falar a seguir é ilustrativo disso. E eu sou uma linha simples do comunicado que o antigo presidente da Nigéria fez, Olusegun Obasanjo. Ele diz assim: a manifestação, como disse o Nelito, estava convocada para hoje. A conferência de imprensa foi ontem à noite. Ontem à noite. O decreto presidencial saiu depois. Que tempo material os que convocaram a manifestação tinham de desconvocar a manifestação? Que tempo material tinham? 2. As outras situações reais que excedem 5 pessoas, qual é o tratamento que o executivo adotou hoje para impedir que haja mais do que 5 pessoas? Aliás, nós vimos imagens de uma atividade pública no AMBO, acho que de inauguração de alguma coisa, com a ministra Silvia Lutucuta, e tem mais de 5 pessoas num espaço público. Então, se tem mais de 5 pessoas, uma atividade oficial, portanto, o mais de 5 é para as atividades privadas, os oficiais podem ter mais de 5. Se isso for verdade, as pessoas que estão na paragem à espera de táxi, que ficam mais de 5, como é que a gente age em relação a isso? E nas perguntas feitas na conferência de imprensa, no específico da manifestação, as respostas, seja do ministro de Estado, seja do secretário de Estado, não deixaram dúvida que havia preocupação com a manifestação. E ela não era bem vista para sair. E aqui acho que falhamos redondamente como coletividade. Não havendo condições de impedir, ela devia ter sido permitida, porquanto não é a única situação em que a concentração de pessoas na vida real excede 5 pessoas. Ao não ter havido essa prudência, essa sensibilidade, afasta-se a dúvida que persistia se o timing não estava ligado com o dia de hoje. Afasta-se a dúvida. E ao se afastar a dúvida, à medida que vamos tendo mais informação do resultado do que foi o desencontro entre os que pretendiam manifestar legalmente um direito e os que também legalmente pretendiam impedir com base no decreto presidencial, sendo que nesse quesito parece que o Estado, a situação de calamidade, portanto, o decreto que declara a situação de calamidade não corta direitos fundamentais. Não tem, parece, entendem os juristas também que consultei, não tem força para coartar o exercício de direitos fundamentais, como é o caso vertente aqui da manifestação, e parece que incorremos numa certa inconstitucionalidade. Então, aqui chegados os juristas que resolvam, mas facto é que não havia 3 coisas. Você, quando aplica uma lei, tem que ter condições de cumprimento, tem que ter condições de punir os infratores, e tem condições de reparar no caso de excesso. Essas 3 condições não estavam reunidas, nem para fazer cumprir, nem para impor autoridade,
muito menos para reparar. Então a prudência recomendaria mesmo deixar a manifestação acontecer, até porque os exemplos que vamos tendo de outros países, o que nos tem salvado até agora é o medo que as pessoas têm da autoridade policial, é o respeito que a autoridade policial tem manifestado com os organizadores das manifestações, tendo-os como interlocutores válidos. Ora, as pessoas perdendo medo e as autoridades desrespeitando os organizadores, temos aqui ingredientes para acontecer o que nós temos até agora a informação que aconteceu. E isso também é mau para aquilo que nós queremos, e a imagem que temos passado para os outros países africanos de segurança. Portanto, se as pessoas perderam medo, a autoridade perdeu respeito com os organizadores, não há aqui espaço para diálogo. Não havendo espaço para diálogo, os excessos acontecem porque os organizadores também não têm força nem capacidade para controlar os excessos dos manifestantes. Nem todos vão à manifestação com o mesmo propósito. E os excessos acontecem. E aquilo que vimos até agora é prova do que nós estamos a dizer. Samora, o Carlos disse, apontou como positivo o facto de o governo, o executivo, não ter esperado o prazo do último decreto, não é? E ter feito um outro antes desse fim, como forma de demonstração de que estão atentos. Acontece que nós podemos também olhar para o mesmo facto, não é? No sentido de não se esperou até o fim, porque de facto havia uma manifestação hoje e essa manifestação teria de ser, de certa forma, interrompida, não é? Ou pelo menos criar situações legais para que ela não acontecesse. O que é que te parece? Quais dessas leituras te parecem fazer mais sentido? Muito boa tarde a todos os internautas. Boa tarde, Carlos, Nelito, David. Um excelente sábado para todos. Acredito que excelente não vai ser, mas pronto, razoável. David, no concerne aquilo a questão que me estás a colocar, deixa-me também fazer essa pequena introdução. Subscrevo na íntegra a primeira parte da introdução, o primeiro ponto que o Carlos apresentou, nomeadamente com relação à conferência de imprensa. Eu acho que, na realidade, é como se tivéssemos colocado os pés verdadeiramente no chão. Tivéssemos verdadeiramente aterrado e sentíssemos o ar, aquela sensação de quando aterramos em Angola, vindo de outras paragens, aquele bafo quente que irrompe sobre a porta do avião. É verdade, essa foi, na realidade, a sensação de ontem. E subscrevo também aquilo que o Carlos disse, que os membros do Executivo sejam bem-vindos à nossa realidade, porque nós, durante estas semanas, já não são poucas, temos vindo de forma reiterada a chamar a atenção para a relativização que estavam a dar à situação, nas medidas e tudo mais. Então, pela primeira vez, pela frontalidade, pela a sensibilidade com que a questão foi colocada, ontem, pela primeira vez, todos nós podemos sentir na realidade que o perigo está muitíssimo próximo. Não é motivo de regozijo para ninguém, porque estamos aqui a lidar com vidas humanas, estamos aqui a lidar com o nosso futuro, e cada vez mais já temos, entre aspas, problemas a mais para nos confrontarmos, e a situação tendo sido colocada como foi colocada, obriga-nos a nós a uma postura mais acirrada sobre o problema. Daí concordar na íntegra com o que o Carlos estava a dizer. Agora, no que tange
a interpretação que tem sido feita, que agora tem sido feita, da oportunidade de se ter mudado o contexto em que estamos a viver, bom, eu acho que, pronto, se por um lado deixa muitas dúvidas, é importante também nós termos em atenção o seguinte: primeiro, nós estamos no fim de 2 semanas em que, em média, estamos a ter qualquer coisa como 200 infecções por dia, em média, mais ou menos. Ora, quer dizer que, se em média nós temos isso, estamos cada vez mais, ou melhor, nós já entramos para aquela condição de pôr em causa, de pôr em colapso o próprio sistema de saúde. Okay? Verdadeiramente nós estamos, ou seja, nós andamos a acreditar que o problema estava fora de nossa alçada, ou seja, vinha de outras praças, e eu volto a dizer, não sou médico, não tenho formação superior, ou não sou habilitado para dizer isso, mas a minha experiência enquanto um observador atento da sociedade me permite dizer que nós já convivíamos com essa situação há algum tempo, antes inclusive dessa situação. E porque nós na altura não tomamos a sério essas situações. O resultado é este. O resultado é um completo desânimo, vamos lá dizer mesmo, medo pelas consequências que isso poderá causar no nosso país. Com relação ao dilema manifestação e salvaguarda das vidas públicas, eu respeito o ponto de vista de todos aqui, mas eu penso que aqui é uma questão também muito interessante e também resulta é interessante, né, de se analisar, mas resulta de uma outra situação, resulta da nossa incapacidade de comunicar. Se essa questão tem a ver com a necessidade de preservar vidas, mais do que fazer um comunicado com incoerências, é de todo importante conversar com os organizadores, questioná-los e pô-los perante os factos. Porque é mais fácil dialogar do que antagonizar. Então, o antagonismo nunca vai dar uma solução equilibrada. O equilíbrio é o antagonismo e, em consequência, a violência. É o que nós estamos a verificar. Ora, o problema aqui reside exatamente nessa situação. É que nós temos que rapidamente perceber que a condição em que nós estamos a viver hoje de sociedade, a condição em que nós estamos submetidos pelo medo, pela violência que a doença está a causar, está a alterar completamente os nossos parâmetros de análise. E se estamos a alterar os nossos parâmetros de análise e de vivência, naturalmente não podemos esperar que a sociedade reaja da mesma maneira perante uma situação também completamente diferente. Okay? Então, mais do que tudo, mais do que a oportunidade de tentar coartar um direito, eu acho que há aqui uma coisa que eu volto a repetir. A incapacidade de dialogar de formas a se encontrar situações de equilíbrio. Porque aqui com quem vai convocar uma manifestação ou qualquer coisa parecida, não pretende com aquilo ter atos de desacato, claramente. No entanto, é preciso também que as autoridades mostrem a abertura para o diálogo. E aqui faltou isso. Fica mal as autoridades nessas coisas. E, posto isto, já estamos a ver as consequências. Violência, rumores de fatalidades já. Espero que não seja isso. Gostaria imenso e rogo que não tenha acontecido isso. Mas é triste. É um cenário triste.
É isso que me faz dizer, David. Bem, Nalito, a questão da... Vamos já caminhar para o segundo ponto, não é? Que é mais ou menos semelhante, tem que ver com a violência policial, não é? Sim, Carlos. Era só para olhar para os números, David, Nelito e Samora. Acho que é importante, porque a narrativa apresentada ontem assenta, obviamente, nos números, ok? A justificação para a alteração das medidas e a possibilidade de voltarmos ao estado de emergência, como está acontecendo em outros países, não vai ser novidade se acontecer conosco, assenta na leitura dos números. E aqui, mais uma vez, deixem-me dizer que continuamos mal ao ler e interpretar números. E eu já me explico porquê. A narrativa da ministra Silvia Lutucuta, como porta-voz, nos últimos 15 dias, e acho que o Samora também deu ênfase nisso, nos últimos 15 dias tivemos cerca de 30% do total dos casos do país, desde que começamos a registrar os primeiros casos, acho que é a 24 de março, né, deste ano, se não me falham as contas. Se não fosse sensibilidade para a leitura dos números, eu estava, de facto, incentivado a ouvir e a meter a mão na consciência e dizer, pá, as 2 últimas semanas, efetivamente, foram as piores que nós tivemos, em termos absolutos. Mas nós também já aprendemos nesse percurso, nós já estamos há 3 ou 4 meses nesse programa, mas o mundo já está há 9 meses a lidar com a pandemia, 9 ou 8. O que nós temos estado a aprender é que há uma correlação entre a quantidade de testes que se faz e o número de positivos. O que é isso? Se você faz mais testes, a probabilidade de ter mais casos positivos aumenta. Se você faz menos testes, a probabilidade de ter menos casos positivos é grande. Então, dizer as 2 últimas semanas, em termos de casos positivos, representam 30% do total, não é dizer toda a verdade, é dizer meia verdade. E isso é uma verdade política, não é uma verdade numérica. Porque a verdade numérica e a honestidade obriga a dizer também qual é a percentagem de testes feitos nestes 15 dias, comparativamente ao todo. Portanto, imaginem que, por hipótese, nesses últimos 15 dias, nós fizemos, por hipótese, 70% do total dos testes que tínhamos feito até agora. Se essa hipótese for válida, então o aumento ou o surto de casos está ligado ao aumento de teste. Porque se nesses 15 dias a nossa capacidade de testagem tivesse baixado, nós tínhamos menos casos. Agora não se fazem só em Luanda, não se fazem só em Benguela, acho que o Lubango também está a fazer, né? Tanto quanto sei. Portanto, aumentaram os sítios de testagem. As férias que os reagentes tinham tirado, parece que esse problema ficou minimamente acautelado. Então, temos mais sítios de testagem, temos mais reagente. Isso dá maior capacidade de, não só de recolha, mas também de análise de amostra. Então, se isso for verdade, o que aconteceu nos últimos 15 dias está relacionado com isso. Não se pode concluir daqui dos últimos 15 dias que a população está mais malandra, a população está mais desobediente, a população está mais desorganizada. Como também a ministra disse, os dados da praia do final de semana vamos ver daqui a pouco. Ou seja, essa leitura politizada da realidade da saúde pública e do choque que os números provocam não ajuda a alertar o nível de consciência e de consciencialização que nós esperamos que cada um de nós tenha para nos transformarmos em agentes da vigilância epidemiológica, em agentes de contenção da propagação do vírus. Porque temos todos nós consciência que o nosso sistema de saúde em situação normal é péssimo. Então, numa situação extraordinária, fica horrível. Então, se fica horrível, é de todo prudente que eu não quero o meu filho a apanhar Covid, eu não quero que a minha mãe, o meu pai apanhe, não quero que o meu primo, a minha prima, o meu tio. Portanto,
Se o nosso discurso for eu olhar para as nossas famílias, como a ministra também tentou fazer, me parece que o nosso nível de consciência e de alarme aumenta. Portanto, quem está a morrer na linha da frente é pai de alguém, é mãe de alguém, é irmão de alguém, é primo de alguém, é parente direto de alguém. Portanto, estamos a ter órfãos de Covid, estamos a ter viúvas, estamos a ter viúvos. Essa comunicação, como dizia o Samora, mais enfática, é 1000 vezes melhor, gera mais empatia, nós conseguimos nos colocar na posição dos outros, do que fazer política com números e fazer mal. Não estou a negar que os números dos últimos 15 dias são preocupantes. O que eu estou a chamar a atenção é, os números são grandes porque a nossa capacidade de teste aumentou. Se nós aumentarmos ainda exponencialmente a capacidade de teste, a realidade vai mostrar que a coisa está bem pior do que os números que estão a nos ser revelados. Portanto, não são os testes que fazem os casos. Os testes revelam os casos que andam aí, que circulam conosco. Okay? E, sobretudo, os assintomáticos. Um assintomático, se nunca fizer teste, pode passar da fase de assintomático e a gente nunca vai saber. A África do Sul tem aqueles números estrondosos de África, porque no continente é o país que mais testes fez. Isso deve nos fazer refletir. E os que se recusam a fazer teste, há muitos ainda em África, têm os números mais baixos. Né? A Alemanha, a Coreia do Sul foram os países primeiros a massificar os testes. E foram os primeiros a arrebentar com a escala, em termos de positivo. Mas depois, quando nós relacionamos o positivo com a taxa de letalidade, o positivo com a taxa de recuperação, eles têm uma história engraçada para contar. Engraçada no sentido de positiva. Até porque a coisa de 1 ou 2 semanas circularam imagens de países com altas taxas de contágio e baixas taxas de letalidade e altas taxas de recuperação. E aquilo que esses países tinham de comum é que os que estavam melhor na fotografia, seja em termos de letalidade baixa, seja em termos de recuperação alta, eram liderados por mulheres. E surgiram memes a dizer, olhem o que está a acontecer. Se calhar essa imagem tem alguma lição a nos ensinar. E nós parece que temos dificuldade de aprender boas lições. Eu aqui vou terminar com os nossos números, só para ajudar. Até agora, nesse momento em que nós falamos, como sempre, em termos de taxas de contágio, não é? Em termos de taxas de letalidade, digamos assim, nós continuamos à frente, né? Continuamos com os 3%, quando a Namíbia tem 1%, a Zâmbia tem 2,1%, a África do Sul tem 2,7%, Portugal, que nós gostamos de nos comparar, tem 2%. A nossa situação só específica diz-nos que estamos, obviamente, com 8.829. Até ontem fizemos 140.667 testes. Em termos de positivo, quando comparamos os testes e os casos positivos até ontem representam 6,2%. Repito, testes feitos até ontem e casos positivos até ontem representam 6,2%. O que é que nós estamos a dizer? É aquela estatística simples, David, Samora, Nelitos, que nos acompanham. Em cada 100 testes feitos, né? É isso, né? Sim, claro. Em cada 100 testes feitos, 6 angolanos estão a testar positivo. Em cada 100 feitos, 6 angolanos estão a testar positivo. É um número preocupante? É. Temos que ter cuidado? Sim. Temos que redobrar? Sim. Mas a história fica mais complicada quando nós associamos, aqui sim, a letalidade e a taxa de recuperação. A nossa taxa de letalidade, como eu me referi, está em 3%. É grave. A nossa taxa de recuperação é das piores. Se na semana passada, quando nós fizemos o programa, já estávamos nos aproximar aos 50%, agora a nossa taxa de recuperação só é de 38,5%. Isso diz muito da precariedade do nosso sistema de saúde. É? A ministra ontem sublinhava, não queiramos que as pessoas cheguem à situação de estarem entubadas, porque a recuperação é pouco provável e quando se recuperam, as sequelas são muito graves. Duas coisas. Quem vai à situação de precisar de oxigênio, não é? De respirador artificial, no caso,
A probabilidade de recuperação na nossa situação é muito baixa. Os que se recuperam, as sequelas são muito graves. Então, temos que redobrar a vigilância. Finalmente, os ativos representam, na nossa situação, 58,6%. É muito alto. Claro, se a recuperação é baixa, os ativos são muito altos. Aqui sim, eu acho que é com esse discurso assim, olho no olho, que a Comissão Interministerial precisa dialogar com a sociedade, sem fazer política com os números. Mas aquele realismo que a ministra teve ontem, repito, Silvia Lutuputa, que o ministro de Estado, Adão de Almeida, teve, e o secretário da Polícia, o comandante do tiveram, aquele realismo é que nós precisamos, né? E as equipas de comunicação têm que pegar nisso e mudar um bocadinho a abordagem, né? Aqui apelar mais à empatia e usar os outros agentes de sensibilização e mobilização, não mobilização política. Vamos esquecer isso. Nós temos que salvar vidas e isso passa por conter ao máximo que pudermos a taxa de propagação, a taxa de contágio dessa maldita e mortal doença. Obrigado, Carlos. Bem, passando para o ponto seguinte, temos que ver com a Nigéria. Forças especiais da Nigéria, que são as SARS, não é? Violentaram um cidadão nigeriano, e isso passou em vídeo, e em função dessa violência dessas forças especiais, chamado Esquadrão Anti-Roubo da Nigéria, a população nigeriana reagiu e a própria polícia também reagiu com bastante violência. Nessa altura, várias pessoas, infelizmente, foram mortas nesse contexto. A opinião internacional, obviamente, condenou o acontecido, seja nas Nações Unidas, a União Europeia e certas figuras, artistas norte-americanos, cá no contexto, no nosso continente. Pelo menos aquilo que eu fui procurar, não vi oficialmente alguma posição da União Africana, ainda não vi, é capaz que tenha feito uma declaração de condenação, mas não tomei contacto. A Nigéria é um grande país, um dos maiores países da África. Angola, a TPA, curiosamente, abriu uma das notícias, acho que foi segunda-feira ou terça, com a questão da Nigéria. Não é curioso, porque quando a violência é em Angola, a TPA entra em silêncio. Vamos ver se hoje à noite o telejornal abrirá com a manifestação de hoje. Portanto, é isso. Portanto, há essa questão da violência policial que às vezes pode descambar em situações muito complicadas. Samora, os teus comentários sobre a questão da violência policial. Mais uma vez, David, já começa a ser apanágio dos dirigentes dos países africanos não saberem lidar com esse tipo de situações. E é a tal coisa, os excessos policiais. Quando as sociedades vivem situações de saturação, situações de algum extremo, a melhor solução, com certeza, não é argumentos musculados, nem muito menos algum autoritarismo das autoridades. É importante que, se por um lado a situação requer muita ponderação, por outro lado não se pode perder a calma nem o norte. E isto não somos nós que temos que dizer, as autoridades e os órgãos de segurança são treinados para isso, são treinados para agirem em situação de pressão. Ora, o que nós estamos a viver na Nigéria é mais do mesmo. Okay? É uma sociedade dilacerada por vários problemas de várias ordens. Não é? Um país
com a grandiosidade de recursos também que a Nigéria tem, mas que é um país que abunda também, ou graça aos problemas estruturais dos países africanos, do ponto de vista econômico como social. Ora, a consequência é como se fosse pôr combustível num incêndio, né? E, infelizmente, as organizações internacionais, a Amnistia Internacional, pelo menos, já fez sair algumas notas anunciando centenas de vítimas em Lagos, que é a capital econômica da Nigéria, e estamos todos apreensivos. Espero, faço votos que essa situação seja alterada rapidamente. Mas também permita-me, David, eu sou africano e também tenho que defender a minha dama. Os europeus e todas as organizações criticam-nos quando há essas situações, mas também muitas vezes não estão aqui para... eles sabem fazer isto agora. E não estão aqui para tentar ajudar-nos a fazer o volte-face. Eu penso que nós, africanos, devemos ser solidários, devemos exortar as autoridades, como lá Dias, e a sociedade civil, os manifestantes, para terem alguma calma. Porque um país instável é mais um problema, nos graus de problemas que nós já temos. Então, penso que devemos analisar isso de outra forma. Outro aspecto também que gostaria de deixar e talvez mais tarde possa eventualmente introduzir alguns outros aspectos numa outra ronda da discussão, é a questão da União Africana. David, os países africanos, a União Africana e outros, vão ser solidários com os seus governos, porque também não há pouca moral da parte dos outros governos para falarem contra um outro governo africano. Porque não fazem, se calhar, não fazem nada de diferente, se calhar fazem até pior. Então, se isso é assim, é muito pouco provável que haja por parte das organizações como a União Africana e os países africanos a virem a pôr cobro ou a exigir uma atitude diferente. Não acredito que vá acontecer. Ok. Nelito, isso parece ser o resultado, também já temos vindo aqui a falar, não é? O resultado de anos de má governação, não é? De má governação, corrupção, tudo isso que tem, estes problemas têm assolado os países, a generalidade dos países africanos, não é? E dessa vez acelerada com o problema da Covid-19, não é? Portanto, todos esses anos de péssima governação, agora com o acelerar da Covid-19, tal como está a acontecer em Angola, é provável que a questão da Nigéria depois também se traduza, se venha acontecendo em outros países, não é? Uma vez que mais ou menos que as condições são as mesmas. Sim, eu acho que, David, infelizmente, e aqui vocês, eu penso que vão concordar comigo, os nossos países têm uma relação muito próxima com a violência, né? E a violência existe aqui em todos os aspectos. Nós já ouvimos falar de lutas quando as pessoas reivindicam os seus direitos, lutas quando celebram, lutas quando para as filas, lutas para exercer os seus direitos, ou seja, luta durante todo o processo anterior à independência e pós-independência. Portanto, há toda uma espiral de violência associada ao modo de viver de África, infelizmente. Países como a Nigéria e países como Angola, eu penso que são países, no caso da Nigéria, em alguns casos é mais extremo, ou passou mais, porque são países que viveram sempre numa linha tênue. Porque existe muita disparidade social. Eu não me lembro de algum país em África tenha sido, nesse caso, rico em petróleo, como é o caso da Angola e o caso da Nigéria, que é o segundo maior produtor, que algum deles tenha conseguido fomentar aqui um modelo de equilíbrio social, né? Não de criação, não existe. É engraçado que países tão ricos do ponto de vista de recursos, que aparentemente teriam condições
de poder fomentar aqui algum melhor equilíbrio social. São países profundamente desequilibrados. E esse desequilíbrio também leva a que exista pouco diálogo, né? Porque é mantido, é um desequilíbrio que acaba por ser mantido com excesso da força, excesso de segurança e muitas vezes o excesso da força física que é para controlar as coisas. E se nós olharmos um bocado para aqui, o que é que nós vemos? Quase todas as casas têm guardas, os condomínios têm muros altos, e na Nigéria não acredito que seja diferente, embora a Nigéria depois tenha outros tipos de complexidades. Agora, é verdade que o facto de nós não haver esta tradição mais pacífica em países como a Nigéria, quer seja pela revolta das pessoas contra estas forças especiais que, no fundo, depois, ao que se diz, acabam por usar o seu poder para outros fins, não? Como a extorsão, a corrupção, até o assassinato, e muitas vezes, infelizmente, essas forças acabam por servir também fins políticos, tá? E no fundo acabam por dar origem a milícias, porque se nós recuarmos também aqui um bocado na história, se nós formos ver a história das milícias, dos Boko Haram e não sei o quê, muitas vezes o início ou os primeiros patrocínios têm a ver até às vezes com organizações ou países em princípio legítimos, né? Que têm um determinado propósito, e de repente essas pessoas, na posse de algum poder e na posse de armas, exigem isso, exercem a sua força de forma diferente contra as pessoas. E agora, a juntarmos aqui a situação de Covid, se nós juntarmos a situação de agravamento das condições de vida das pessoas, mais do que a questão da violência, porque vocês se repararem, antes da manifestação, logo a seguir à manifestação, os primeiros sinais de manifestação, o governo até cancelou, deu por extinta aquela força, mas as pessoas também aproveitaram o momento para reivindicar outras coisas, estão no seu direito. Tem a ver com a corrupção, com as condições de vida do país, e o que é que aconteceu? As forças da ordem, que em princípio estamos a falar das forças oficiais, exerceram o mesmo tipo de pressão e de força sobre as pessoas, né? Portanto, aqui podemos estar aqui a falar numa situação só de extinção de um comportamento ou de uma força, estamos aqui a falar na utilização de certas fardas, né? Para depois perpetuar o mesmo tipo de comportamentos, e isso é um dos problemas que nós vemos como é que o governo nigeriano, nesse caso, é óbvio que é muito difícil controlar as manifestações, se já sabem qual é a origem da manifestação, sendo uma manifestação pacífica por causa do exercício da força de uma força especializada, a polícia que está em representação do Estado e para manter a ordem faz exatamente aquilo que as pessoas estavam a manifestar contra uma força especializada. Portanto, há aqui uma contradição, uma das grandes contradições, infelizmente, da cultura de violência que existe em muitos países da África e está a acontecer na Nigéria também. Agora, por que é mais difícil, na minha ótica, controlar? Porque nós já estamos a falar de uma situação em que as pessoas estão no extremo. Portanto, nós temos muita gente, e o que está a acontecer agora, que já escolhe entre morrer de fome ou morrer a tiro, né? Portanto, correr o risco de morrer a tiro, ele pode reivindicar que é para matar a fome, mas morrer de fome ele não tem como reivindicar que é para levar o tiro, né? E então nós estamos a falar de uma população que, infelizmente, maioritariamente jovem, não só na Nigéria, mas em África e em Angola também, e as pessoas são essas as duas opções que acabam por ir na cabeça destas pessoas. É normal que as pessoas começam a chegar a um ponto em que já não têm nada a perder. Como já não têm nada a perder, muitas vezes eu falo dos nossos governos, lá está a dificuldade de comunicação, de passar a mensagem, de perceber o contexto, acham que vão controlar a violência com violência. Mas só que o pior ato é tentar controlar violência com violência a quem já não tem nada a perder. Aliás, nós temos exemplos aqui de situações de violência entre as pessoas na rua, em que quando nós vemos alguém a pegar
num tijolo ou numa garrafa para dar na cabeça de alguém sem medir as consequências, isso mostra muitas vezes o grau de frustração que há na pessoa para fazer esse ato, mas também a despreocupação da pessoa de não ter nada a perder, né? Agora, nós assistimos o que é que está a acontecer e começa a ser um fenómeno relativamente novo neste contexto em África, que é as pessoas a quererem dispostas a morrer para verem os seus direitos serem exercidos. Agora, até que ponto é que estas nossas lideranças vão perceber isso? Até que ponto? Porque isso não se vai... A Nigéria tem 196 milhões de habitantes. E como nós sabemos, a maior parte destas pessoas a grande maioria da população é miserável, ela é pobre, né? Agora imagina se estas pessoas todas estiverem alinhadas com o mesmo propósito. Não há exército que aguente. No caso da Angola, ou seja, do controle da violência, usando a violência, nós também corremos o risco de embarcar exatamente pelo mesmo filme, porque aquilo que está, não posso afirmar isso com prova, mas aquilo que está a circular nas redes sociais hoje é que o controle ainda está a ser exercido dessa maneira. Por que é perigoso exercer o controle desta maneira em países como o nosso? As pessoas têm o direito de reivindicar, têm toda a legitimidade de reivindicar os seus direitos, mas nós também percebemos que o desinvestimento feito nas pessoas, nos povos africanos, nos cidadãos, faz com que as pessoas depois muitas vezes tenham menos tolerância para determinadas coisas, porque não existem aqui outras alternativas, não existe diálogo, né? Não existe diálogo com as pessoas, porque nós partimos do princípio que as pessoas não vão ouvir. Aliás, basta ver, às vezes é um bocado... Mete um bocado de piada, não no sentido de meter graça, mas a forma como às vezes alguns dos nossos governantes, quando se deslocam a determinadas zonas, a forma como interagem com a população, às vezes como se estivessem a falar com crianças, né? Quase dá a sensação, estão a falar a mesma língua, mas depois as pessoas naquele sítio não percebem o ambiente mais rural. Mas calhar nós vemos isso em sítios que não são assim tão rurais. E isso tem a ver com o desinvestimento que houve na educação das pessoas, o desinvestimento que houve na formação destes seres humanos, não só para garantir a forma como as pessoas se expressam, mas as pessoas poder haver diálogos, né, entre líderes e liderados. Eu acho que o que vai ficar aqui marcado na Nigéria é uma questão de diálogo da liderança com o povo, que o povo neste momento quer exercer, as pessoas querem exercer os seus direitos. Chega de corrupção, chega de violência contra os cidadãos nigerianos. E, portanto, está a ser difícil os próprios órgãos da força policial conseguirem ter aqui algum controle desta situação. Agora, como Samora disse, e concordo com Samora, o que é que nós esperamos das lideranças africanas aqui na volta? É claro que vão se solidarizar com o governo nigeriano, porque em muitas situações a matriz é a mesma, né? Usamos aqui a mesma receita para fazer o bolo, portanto, controlamos sempre as coisas da mesma forma, e isto é normal que haja esta solidariedade. Não nos vamos esquecer também que é verdade que a situação do Covid, não só em África, globalmente, trouxe aqui muitas pressões e manifestações, e nós tivemos os exemplos do que aconteceu nos Estados Unidos também. Portanto, que em princípio que é uma economia também, a economia das economias mais desenvolvidas do mundo, e também deu no que deu, né? Portanto, a questão da violência, sobretudo, mas se vocês repararem, elas normalmente tomam essas proporções em países que, de certa forma, existem aqui muitas discrepâncias, né? Se nós olharmos, quer a nível social, quer a nível de integração, reparem, quais são os países em que nós temos mais casos assim, tirando a África? Tens a América, tens França também, uma série de países em que há, às vezes não é em que existem aqui grandes disparidades sociais dentro de vamos falar, de algumas franjas da sociedade, as coisas acabam por descambar. É uma pena, é um mau presságio para a África, e nós hoje, pronto, não sei qual é a escala que isso vai ganhar, mas acabamos de estar a viver aqui uma situação de uma bomba relógio que já existia,
e o Covid veio naturalmente acelerar isso. Agora vamos ver até que ponto é que os governos africanos vão conseguir ter aqui alguma cabeça fria, né? Discernimento de lidar com esta situação. Só lhes cabe a eles, né? Só cabe aos governos, às forças, não, sobretudo aos governos, às forças e ao próprio chefe de Estado, porque isto precisa de uma... Eu não acho que isso seja uma questão que tenha que ser gerida só com liderança policial. Isso exige intervenção do chefe de Estado, né? E da figura máxima da nação, que é para, de alguma forma, poder convencer as pessoas, poder sensibilizar as pessoas para as coisas não chegarem a esse ponto. Na Nigéria, se vocês repararem, o presidente já está a intervir, né? Não, mas o presidente já está a intervir. Vamos ver se no caso da manifestação de hoje, se vamos ver alguma intervenção do Presidente da República no sentido de falar para as pessoas, né? E de alguma forma conter. E eu acho que isso também, só para finalizar, fazendo aqui um bocado um paralelo com o que aconteceu lá, com o que está a acontecer lá e com o que está a acontecer aqui, eu acredito que se no próprio discurso do Estado da Nação tivesse havido aqui aquela palavra de alento, inspiradora e encorajadora das pessoas, provavelmente as pessoas até reagiriam de forma diferente. E como dentro deste time falha isso também, portanto as pessoas no final daquilo não encontram uma referência. E não tendo uma referência, percebem que estão cada um por si, né? Que está cada um por si, e indiretamente isso também legitima as pessoas, com o seu perfeito juízo, pronto, de reclamarem pelos seus direitos a qualquer custo. Obrigado, Nelito. Carlos, essa questão que o Nelito acaba de dizer sobre o papel da liderança política, de que forma é que, na tua opinião, de que forma é que esse modelo, para o nosso caso, se calhar, fazendo aqui um paralelo com o nosso caso, de distanciamento, de frieza, de liderança, por exemplo, de João Lourenço, acha que tem, que efeito que isso tem na maneira como é que essas coisas são geridas, ou devem ser geridas? David, eu estava aqui a ouvir atentamente o Nelito. E, se vocês três me permitem, eu vou ler e eu acho que responde à tua pergunta a carta que o presidente Olusegun Obasanjo, ex-presidente obviamente da Nigéria, endereçou aos nigerianos, mas de modo particular ao presidente, né? O apelo para a calma. É uma carta de 8 parágrafos, curioso, e dos 8 parágrafos, 6 são dirigidos ao presidente, 1 aos jovens, 7, e o outro é aos nigerianos, 8. Vejam, Olusegun Obasanjo, ex-presidente da Nigéria, portanto um ancião, que vive na Nigéria, diante desse caos, faz um comunicado ao país a apelar à calma. Mas o comunicado tem 8 parágrafos. Dos 8, 6 são dirigidos ao presidente. Ele diz assim: o meu apelo particular ao presidente Muhammadu Buhari, na sua condição de presidente da Nigéria, comandante em chefe das Forças Armadas e de pai de jovens como estes que estão na rua a manifestar-se de forma pacífica nas últimas semanas contra a brutalidade da polícia e a favor da melhoria das suas condições de vida, da sua saúde, para conter a ação dos militares e de todas as agências de segurança no uso da força bruta e parar imediatamente a violência. Os disparos mortais contra uma população indefesa, não importa o nível de provocação, nunca foram uma resposta efetiva para suprimir a frustração e a fúria popular. Repito,
os disparos mortais contra a população indefesa, não importa a motivação e o nível de provocação que essa população inflige. Portanto, os disparos nunca foram um meio eficaz de suprimir a frustração e a fúria com que essa manifestação é feita. Pelo contrário, essas ações, portanto, a musculosidade e os disparos violentos, reforçam a frustração e a fúria da população e fecham as janelas de oportunidade de dialogar e resolver de forma pacífica as reivindicações. Um ancião. É claro, senhor presidente e sua equipa, que ainda não esgotaram todas as oportunidades de diálogo com os manifestantes, tendo em conta a necessidade de restaurar a paz e reprimir o uso da força. E ele continua e diz assim: senhor presidente, estamos num momento muito crítico desta crise. O senhor, na condição de presidente, deve agir agora, antes que seja demasiadamente tarde. Este momento exige liderança, mas uma liderança madura. Vejam lá, este momento crítico exige liderança, mas uma liderança madura. Muitas das exigências dos jovens ao governador de Lago, que fez chegar ao senhor presidente, é minha convicção que são realizáveis e podem ser concretizadas sem pôr em causa os interesses e as ambições políticas do senhor presidente. É imperativo que o senhor presidente e todos os líderes deste país, começando mesmo por si, mostrem mansidão. Portanto, estão aqui as qualidades da liderança madura que o Losengo considera. Mostrem mansidão, humanidade e sinceridade para dialogar e corresponder com as exigências dos manifestantes, garantindo que a justiça é o valor mais alto nesse processo negocial e deve servir a todos. Esta, sim, é a arma mais poderosa e é o caminho mais seguro para parar com esta crise atual. Portanto, a ação do líder, mas uma atuação de um líder maduro. Líder maduro significa que tem qualidades da mansidão, de humanidade e de sinceridade. 3 coisas que o Losengo considera que não podem faltar nesse momento ao líder maduro: mansidão, humanidade e sinceridade, para ser ele a liderar o processo de diálogo, não delegar. Por quê? Porque as reivindicações são realizáveis, não são utópicas. Mas é preciso que haja essas qualidades da parte da liderança. Tirando Nigéria, eu punha isso em Angola. Portanto, aquilo que o Losengo apela aqui ao seu próprio presidente Buhari, nós podemos apelar ao nosso presidente, presidente João Lourenço. Tem que agir. Se perdeu a oportunidade, como disse o Nelito, no discurso do Estado da Nação, de nos mobilizar como país para os grandes desafios, que não são poucos, é agora. Não pode ficar em silêncio, presidente. E no final, aí sim, o presidente Obasanjo dirige-se aos jovens, que diz assim: vocês jovens, organizadores dessas manifestações pacíficas, sobretudo os líderes desses movimentos, têm que estar bastante conscientes de que essa vossa causa justa pode ser usada por pessoas desonestas que procuram outras coisas, como destruir bens privados, atacar propriedade privada, vandalizar e fazer coisas que não estão de acordo com as vossas reivindicações. Então mantenham vigilância
enquanto é legítima a vossa reivindicação, vocês são responsáveis por serem vigilantes em relação àqueles que se juntam a vocês, mas para fazerem outras coisas que não são permitidas, que é o ataque à propriedade privada, ataque à propriedade pública, eventualmente assassinato. Isso vocês não podem tolerar. Podem manifestar, mas não tolerem os excessos. E apela à liderança. Portanto, é responsabilidade, no caso concreto da Nigéria, do presidente Buhari, usando as palavras, estou a ler só o comunicado aqui, a manifestação de um texto do ex-presidente Olusegun Obasanjo para pôr calma na caldeirada, para pôr calma no caldo que se tornou a Nigéria. E a atuação de Buhari tem a ver com esse apelo. Ele começou a agir e assumiu a liderança do processo. Então estamos à espera que ele ponha fim. Ele não tem solução financeira para resolver todas as exigências, mas o aparecer, o dar a cara e liderar ele o processo e dizer que as vossas reivindicações são legítimas, com expurgação dos excessos, vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para resolver. Isso já acalma, isso já acalenta. Vamos responsabilizar os excessos da força de segurança e de ordem. Isso já acalma. Nós também estamos num percurso de manifestação. A manifestação não começou hoje. E a situação de calamidade não começou hoje. Com o vigor da situação de calamidade, nós já temos vindo a acompanhar manifestações. Tivemos do médico Silvio, tivemos outras. E foram acontecendo. Então, o que se passa é o agravamento das condições sociais está a alimentar o descontentamento das pessoas. E cada vez que as pessoas vão à rua e sentem que é seguro ir à rua a manifestar e a polícia os protege, aumenta a convicção nas pessoas que vale a pena manifestar-se para exigir o basta isto e a melhoria das nossas condições. Nós estamos de acordo. Então, se você cria essa onda positiva de que é possível manifestar-se e é legal fazê-lo, páginas tantas você não pode aparecer porque você caiu da cama, como disse alguém no outro dia, que afinal isso faz mal e você para. Você vai provocar aqui uma onda de choques, como o que nós estamos a acompanhar. Estamos em crer que até ao final do dia já teremos mais dados sobre o que nos aconteceu hoje, sobretudo em Luanda, mas a situação já exige a intervenção do nosso líder, uma intervenção de um líder maduro, usando as palavras de Olusegun Obasanjo. Um líder maduro significa que tem as qualidades da mansidão, da humanidade e da sinceridade para liderar o processo de diálogo e o processo de mudança daquilo que é possível mudar. Autarquias é possível convocar, isso não é um mistério. Não é? Há condições para o fazer, é possível dar uma data indicativa, como foi feito há 2 anos, também pode-se dar uma data indicativa, mesmo que depois não se cumpra, porque não foi convocado, só se disse uma data indicativa. Melhoria das condições de vida, estamos num momento crítico, mas é possível fazer um discurso de esperança para nos mobilizarmos a todos em relação ao que está a acontecer. Responsabilidade na forma como estamos a lidar com o Covid e conter a propagação também é possível, mas queremos ouvir aqui alguém a nos liderar e nos liderar de verdade e não delegar isso. Esse não é um momento de delegar competências, né? Como diz o Obasanjo, estamos a chegar num momento crítico e o momento crítico exige liderança. Então, o senhor presidente João Lourenço tem que agir agora. Obrigado. Vamos então entrar para o último tópico, tem que ver com o facto da Assembleia Nacional ter aprovado o levantamento das imunidades de um deputado. Estou a falar do Manuel Reblas. Manuel Reblas foi ministro da Comunicação Social, foi diretor da Rádio Nacional, jornalista. A certa altura foi liderar uma organização da Presidência da República, que é o GRICIMA, que era a unidade que geria, responsável pela gestão de imagem e comunicação da Presidência da República, na altura do ex-presidente José Eduardo dos Santos. Contra ele recaem uma série de suspeitas de atos ilícitos. É nesse sentido que o governo, ou que o Estado, fez o arresto dos seus bens, por exemplo, o canal de televisão Palanca TV e dessa empresa, porque se suspeitar de ter feito com bens com erário público.
para quem não, para as pessoas mais atentas, né, saberão que Manuel Rabelais implementou uma série de rádios, né, a nível de algumas cidades, Huambo, Catumbela, etc. E parece que essas rádios eram supostos serem do Estado e ele fez como sendo privado. Portanto, tudo isso há um processo que iria o Estado decorrer. Para que fosse possível ser julgado, a Assembleia teria de levantar essas imunidades e isso foi feito. Aqui coloca-se outras questões, porque só ele, não é o único deputado a quem se recaem suspeitas, há outros deputados, como o general Gino Carneiro, como o engenheiro Manuel Vicente, que está, por exemplo, o caso do processo de Portugal, que veio para cá, não andou porque tem imunidades. Portanto, a nossa Assembleia, há lá uma série de senhores, de pessoas, de senhores adultos, que sobre eles recaem suspeitas de atos ilícitos, mas que estão protegidos pelas essas imunidades. Portanto, acho que temos vindo aqui a conversar e a dizer, é bom que a justiça, que a nossa justiça não transmita a mensagem de que ela é injusta. Samora, qual é a sua apreciação do caso em questão? David, a minha apreciação com relação à questão é a seguinte. Primeiro, é um processo um processo que corre os seus trâmites legais na Justiça. Cabe à Justiça interpor, por via do Tribunal Supremo, acho eu, uma petição à Assembleia Nacional no sentido de ser retirada as imunidades do deputado Manuel Rabelais. Bom, isso quer dizer que, tão simplesmente, é preciso dar andamento ao processo, porque sem ser retirado essas imunidades, o processo não vai andar. Não quer dizer, a priori, que ele tenha cometido, que ele já está julgado. Cabe a ele agora defender o seu bom nome, os seus atos enquanto servidor público, mas esse tema continua a ser recorrente em todos os nossos sábados, quando viemos para aqui abordar. É exatamente um paradigma anterior. O paradigma anterior que, se o Francisco estivesse cá, voltaria a dizer aquilo que ele já disse por algumas vezes neste nosso fórum, que, independentemente de tudo, o poder tem que conversar, o poder tem que sentar, o poder tem que realmente chegarem a um entendimento sobre aquilo que foi as suas más práticas passadas. Por quê? Porque todo um conjunto porque se há o processo do Sr. Manuel Rabelais, há aquilo que tu disseste, David, há uma série de outros processos. E nós, enquanto cidadãos, pobre, pacato cidadão, nós nos questionamos se é essa clarividência e essa perspectiva com relação ao cidadão Manuel Rabelais, porque é que não houve e não há com outras pessoas. Independentemente disto, não queremos misturar alhos com bugalhos, não é? Porque sabemos que as imunidades que confortam o engenheiro Manuel Vicente necessariamente não são as mesmas que protegem o deputado Dr. Manuel Rabelais. No entanto, há todos os outros que estão
exatamente sobre a mesma sombrinha. E por que não acontece a mesma coisa? Ora, isso vai reforçar a ideia da seletividade das medidas de combate à corrupção. É preciso esbater isso. É preciso que se saiba, na realidade, o que é que se passou, o que é que se acordou com relação a isso. Porque não é de todo normal. Nós começamos a assistir em cascata um conjunto de processos que enfermam e maculam, não é? Esses responsáveis que até estão na casa das leis, que são representantes dos povos. Então, com relação a essa questão, volto a dizer, esse é um tema recorrente e nós vamos estar aqui a falar muito, mas há uma coisa que definitivamente nós não vamos perceber. Como é que o nosso país chegou a essa condição? Aonde é que estavam? Não é? Os tais mecanismos para atenuar essa situação. Como é que um servidor do Estado a desempenhar uma função de alta importância, não é? Se chegou a esse ponto? Quem lê as peças ou alguns elementos pelos quais o Dr. Manuel Rabelais é arrolado ou é acusado pelo Ministério Público, nós não conseguimos perceber. Dá a entender que chegou-se a um desnorte completo. E eu, como cidadão, sinceramente, acho que não é a imagem, não é o Estado, nós, enquanto cidadãos, né? Então, não merecemos isso. Não merecemos essa imagem triste que o Estado e os agentes que operam no Estado estão a dar. E depois isso acaba por descambar nessas situações todas. Que o cidadão não crê nas instituições, o cidadão sente desfraudado com o nível de irresponsabilidade, não diria, mas de incoerência das ações dos servidores públicos. É preciso rever isso. Nós não estamos a olhar as pessoas, mas estamos fundamentalmente a olhar as práticas, os processos. Os processos têm que ser revistos, porque se não forem revistos, vamos estar aqui, vai acabar uma legislatura, começará uma outra legislatura e estaremos a viver os mesmos problemas de seletividade, de irresponsabilidade naquilo que são as suas ações enquanto servidores públicos. Esta imagem desgasta, essa imagem que retira a nossa condição de sermos patriotas, porque nós só somos mais patriotas, quando sentimos que na realidade os órgãos do Estado estão ali e nos defendem. Quando nós sentimos que os órgãos do Estado, ou quem serve, ou quem é responsável por esses órgãos do Estado, não desempenham o seu papel como devia ser, então nós sentimos, se calhar não fizemos, se calhar não é esse o país, não é essa pátria, não é esse o patriotismo que nós devemos a essas instituições. E é um descrédito. Do descrédito descambamos, do ponto de vista como sociedade descambamos. E este é o resultado das sociedades africanas, esse é aquilo que nós estamos a viver hoje. Esse é o descrédito da nossa sociedade de hoje. É por causa das más práticas. Tenho dito. Está certo. Nelito, a Assembleia estava, de certa forma, a funcionar quase como uma balança de proteção a angolanos, não é? Sobre os quais recaem suspeitas de atos ilícitos. O que aconteceu essa semana resolve essa questão? Acha que abre aqui a possibilidade disso ser extensível a outros? Assim, em relação a essa questão, eu acho que todos nós aqui ainda temos alguma memória fresca, né?
E se nós percebemos, antes das últimas eleições, Manuel Rabelais já estava no fim da navalha. Já tinham surgido uma série de temas, já de coisas associadas, e de repente já tinham sido retiradas uma série de funções. Manuel Rabelais, até a sua vida pessoal, privada, já tinha sido exposta, né? Da mulher que tinha, das propriedades que tinha em Benguela, o que for, já tinham chamado todos os nomes, tinham encontrado todas as provas, tudo e mais alguma coisa, e de repente, para a nossa surpresa, que é isso, que é uma surpresa, né? Depois de tudo o que estava a fazer, Rabelais é premiado para trabalhar no Gracima, né? Para fazer parte da campanha. Portanto, era uma peça que servia, não servia só uma pessoa, servia a um partido, porque ele agia em nome de um partido, né? Portanto, a conclusão que eu tirei é que neste momento, para este novo dele, em princípio, o Rabelais já não serve, né? Já não serve, porque em princípio, já naquela altura, lembro muito bem o que já tinham exposto, o que tinha deixado de ter, a sua vida pessoal e tudo e mais alguma coisa. Mas só que isso, na altura em que se precisou do senhor, chamando, parafraseando aqui alguns, diziam para o trabalho sujo, esqueceu-se aquilo tudo. Portanto, não vamos dizer que a justiça não tinha estes ficheiros que na altura punham nessa situação. Agora, quando começam, pronto, com a nova operação, perde um conjunto de funções que exercia e foi, sobretudo, aqui obrigado, em princípio, negociando que é para devolver e penso que essa devolução poderá ter sido fruto de algum acordo. Mas depois, em princípio, de ter devolvido algum património, que acredito que as pessoas não tenham devolvido todo, o Tribunal Supremo faz aqui o levantamento das imunidades de Manuel Rabelais, que é para se poder dar seguimento ao processo. E pronto, que eu penso que a Assembleia está a cumprir um papel, um papel solicitado pelo Tribunal Supremo. Agora, a minha grande questão nisso, e também em muitos casos tem a ver com a seletividade face à importância que estas pessoas terão no novo contexto, né? Nós assistimos também a tempos, todos nós vimos aqui, até com Bento Kangama, a uma prisão em direto, né? Na fronteira e tal, e estava a fugir e tudo mais alguma coisa, e os órgãos de comunicação fizeram questão de divulgar a fuga e, em princípio, vamos chamar as bandidagens por detrás daquilo que era o seu papel, e de repente já é um homem da linha da frente da campanha, né? Da propaganda. Portanto, o que naturalmente, não que eu esteja a dizer que as pessoas têm de ser descredibilizadas, que as pessoas tenham que ser condenadas, mas isso traz aqui muita fragilidade e muita descredibilização do próprio sistema. Porque o sistema usa as pessoas. E o uso e quando se faz essa instrumentalização, o que nós temos assistido também muitas vezes é a justiça acaba por fazer parte disso, porque a justiça finge que não conhece os processos e depois, quando já não convém, volta a tirar, porque afinal os processos existem, né? Agora, portanto, para mim, pessoalmente, condenando ou não Manuel Rabelais, mostrando as provas ou não, o que eu acho que fica aqui provado também é, em princípio não, a seletividade dos processos quando as pessoas convêm ou não, né? Vivemos, aliás, nos últimos meses as questões também de Altrudes, pronto, que não se diz nada, né? Não se diz nada, também pronto, já esquecemos. Acho que deve haver algum estudo em alguma parte do mundo que diz que os angolanos têm memória curta, porque depois de algum tempo já não se fala dos assuntos, os assuntos desaparecem. É que nem sequer há aqui a questão de se provar, se trazer a verdade, e mesmo que seja a verdade que ligue as pessoas, mas de facto há coisas quando não são para pegar, não são para pegar. Agora, eu não duvido, eu não creio, David, que isto seja uma nova narrativa daqui para frente. Vai depender do colarinho, né? Vai depender da importância das pessoas na estrutura, né?
que papel é que esta pessoa desempenhou e que se pode ser uma peça relevante para agora ou não, pá, porque pelo que nós vimos afinal, Bento Candrama é mais relevante que Rabelais nesse novo contexto, né? Ou as pessoas, portanto, agora, nós podemos olhar aqui para isso como um precedente para uma mudança efetiva, vai continuar a ser seletivo, não vejo outra forma. Agora, se vai haver seletividade, que se abra o jogo, né? Que se abra o jogo e que possamos jogar aqui um jogo transparente, porque o faz de conta, se é aqui, uns que têm que ser perdoados pelas razões A, B ou C, que haja aqui esta abertura para se falar disso e nós sabemos exatamente que jogo é que se está a jogar, porque senão, muitas vezes nós até cansamos a falar das coisas, a debater, a achar, como aconteceu desde o início, que agora é que vai ser. Não, agora não é agora que vai ser, né? Já o que era para ser já aconteceu, agora é só para seguir o jogo e as coisas continuarem da mesma forma. Mas agora, eu acredito que nesse caso, para concluir, não vejo um desfecho positivo para o Manuel Rabelais, no meu entender, né? Retirando as imunidades, portanto, em princípio, foi um pedido feito, foi um pedido aceite e não estou a ver algum retrocesso nesse processo, salvo alguma carta na manga que Rabelais tenha do ponto de vista eleitoralista. Ok, Carlos Pacatolo, e tu, o que é que te parece? Está ultrapassado o obstáculo da Assembleia ou fez apenas aí um parênteses? David, eu acho que aqui vamos repetir. Primeiro, estão a gostar da minha sala, né? Está assim, uma sala fixe, não está? Tá, sim, claro, com certeza. Pronto. Ainda aqui é verão, né? Como devem calcular. Sim, voltando àquilo que é sério. Sim, a nota positiva do facto em si é que dá-se um aviso à navegação que as imunidades não são licença para ilegalidade. Ok? Portanto, ter imunidade não significa ter licença para ilegalidade. 2. A ilegalidade, havendo necessidade, pode ser a imunidade, havendo necessidade, pode ser removida. E é removível e o sujeito concreto que beneficia da imunidade sabe que, se incorrer em práticas de crimes tipificadas como tal, a imunidade pode ser requerida para que responda em juízo no caso de estar indiciado pela prática de algum crime. Isso, para a construção do Estado Democrático de Direito que todos nós sonhamos, um dia, é um passo significativo, é um passo muito importante. Ok? Acho que é importante reconhecermos isso, que para a construção do Estado Democrático de Direito é um passo importante. Assim, a partir desse episódio concreto, passamos todos a olhar a imunidade com a sua finalidade própria, não como um trunfo para se proteger de ilegalidade ou de ilícitos que eventualmente os próprios titulares venham a cometer, mas sim como uma garantia para poderem exercer de forma isenta e sem pressão as suas responsabilidades. Assim os magistrados judiciais do Ministério Público, assim os deputados, assim os titulares de cargos executivos. Portanto, no âmbito do exercício das suas funções, eles têm imunidade, o que lhes permite isenção, equilíbrio, independência e responsabilidade, e poderem agir de acordo com a sua consciência. Daqui não resulta que, se cometerem crimes fora dessa alçada, eles não possam ser responsabilizados. Recaindo sobre eles suspeita de terem incorrido em crimes dessa natureza, não significa que a imunidade é uma barreira intransponível. Então, por esse facto, me parece que devemos todos estar contentes. É um passo muito significativo na construção, como dizia eu, do Estado Democrático e de Direito. Posto isso, saindo do facto para os factos, de natureza igual ou semelhante,
A pergunta que não se cala é que os outros fizeram. Por que só Manuel Rebolás? Por quê? Os crimes que ele eventualmente terá cometido, são maiores e mais graves do que os outros, que também têm sido citados e que estão sentados na Casa das Leis e que têm imunidade nessa condição. O engenheiro Manuel Vicente, que é o caso mais paradigmático, além dessa imunidade de deputado, ainda tem imunidade de ex-vice-presidente, que dura 5 anos. Mas também os entendidos na lei vão nos alertando que para os crimes em relação aos quais o nome dele tem sido citado, não foi indiciado. Foi indiciado cá em Portugal, mas aí não. Mas para os crimes em relação aos quais o nome dele tem sido citado, sobretudo cometidos na condição de PCA da Sonangol, esses crimes não estão cobertos pela imunidade de vice-presidente, muito menos de deputado. Portanto, o que é que se passa? Se não estão cobertos pela imunidade de vice-presidente, os tais 5 anos, que não pode ser julgado durante os 5 anos, depois de deixar o poder, e a imunidade de deputado, afinal, é removível para que possa responder em juízo, o que é que se passa com a nossa justiça? Na qualidade de deputado, também conhecemos que o general Gino Carneiro terá sido ouvido, isso se tornou público, ter-lhe-ão sido aplicadas medidas de coação, que depois passou o prazo. Como é que está esse processo? Ainda não chegou também ao ponto de ser oportuno ao Tribunal Constitucional solicitar o levantamento das imunidades? Ainda estão a investigar? E outros tantos que estão aí, que dia sim, dia não, são, pelo menos são referenciados e associados a práticas de atos menos recomendáveis. Portanto, se a situação em concreto do Dr. Manuel Rebolás significar o começo de uma nova era, é bom para a construção do Estado Democrático de Direito. 2, se a situação em concreta do Dr. Manuel Rebolás significar a confirmação das suspeitas de haver seletividade no processo, é um mau presságio, é um mau começo, é um mau agir. Agora, de qualquer das formas, retirar das imunidades, me parece que oferece-se aqui ao Dr. Manuel Rebolás a oportunidade soberana dele se poder defender sem as imunidades. Portanto, a justiça tem condições de o acusar, efetivamente, e o Dr. Manuel Rebolás tem também as condições todas para se defender sem que seja acusado de se estar a escudar, de se estar a refugiar nas imunidades parlamentares. Então, estamos aqui agora num campo de igualdade, de oportunidade, em que, de um lado, temos a justiça, do outro lado, temos o cidadão, e vão, cada um, à sua maneira. A justiça vai ter que provar que, efetivamente, os indícios de prática de ilícito têm substância, e o Dr. Manuel Rebolás vai ter condições de se defender que não passam mesmo só de suspeitas, e isto não vai dar a nada. Portanto, pode ser um nado morto, usando aqui essa expressão. Mas, repito, da forma que eu comecei, esse momento bom, esse bloco que colocamos na Constituição do nosso Estado Democrático de Direito, só terá valor se significar que é o começo de uma nova era para todos os angolanos que, enquanto deputados, estão investidos de imunidades, ou enquanto governantes estão investidos de imunidades. O caso que ainda não nos disseram nada e está todos os dias na nossa boca e na boca do povo é o caso do ministro de Estado e diretor de gabinete de Sua Excelência o Presidente da República, o Dr. Ideltrudes Costa, né? Uhum. Dr. Ideltrudes Costa. É um silêncio tumular que se fez, que também isso desgasta e belisca a imagem do presidente, mas também desgasta e belisca a imagem da nossa justiça no combate cerrado, intransigente e implacável contra ilícitos de corrupção. Então, há aqui coisas que reforçam a percepção de estarmos diante de uma atuação seletiva da justiça. Oxalá
Oxalá não passe mesmo só de percepção e a gente esteja enganado. Bem, muito obrigado a todos. Agora, como é habitual, eu vou pedir que cada um de vós faça um comentário que achar conveniente durante 1 minuto. O Nelito, eu sei que aqui uma notícia interessante, tem que ver com o facto do BNA ter dado à Unitel a licença, acho eu, para questões de pagamentos, que é uma coisa muito importante a nível do mercado informal e alternativas de inclusão financeira. Portanto, Nelito, o teu minuto, por favor. Eu penso que do modo geral é um passo importante para aquilo a que nós chamamos de inclusão financeira, a Unitel poder ter recebido a autorização do Banco Central para poder usar a sua plataforma como meio de pagamentos. Do ponto de vista, porque a Unitel tem, no fundo, acaba de ter a maior rede de distribuição e quanto bem aproveitado, isto pode tornar a Unitel o maior concorrente dos bancos comerciais no que toca às fintechs. Agora, a questão não se prende só com a licença. Cria-se uma licença para fomentar um ecossistema, mas é preciso que agora se criem produtos e serviços para alimentar isso. Depois, há aqui um terceiro tema que tem a ver com o custo das telecomunicações, né? Todos nós olhamos para as fintechs como importantes, como um passo importante quer para a circulação de dinheiro e dinamização da economia, permitindo que mais agentes entrem com menos burocracia, mas nós temos aqui agora no nosso calcanhar daquilo são os custos das telecomunicações em Angola que não param de subir, alegando os custos de infraestrutura, né, que nós costumamos a ver que venham de cima, no fundo, as fragilidades da estruturação da nossa economia, porque afinal tudo é caro e antigamente quando o Kwanza estava suportado pelo dólar, criava aqui uma artificialidade que dava a sensação que grande parte das pessoas teriam dinheiro para usufruir desses serviços. Vão-se colocar aqui agora estas questões de reavaliação, quer dos custos. Eu penso que é uma soberana oportunidade em termos da Unitel para reinventar o seu negócio para além das telecomunicações normais, passar aqui para o negócio financeiro, porque de forma muito direta o saldo é dinheiro, né? E nós podemos comprar um cartão de saldo e transferir a alguém ou pagar neste cartão no saldo que temos no nosso telefone e levantarmos este dinheiro para comprar alguma coisa ou pagarmos com este mesmo saldo. Portanto, estamos a falar de uma operação financeira que para uma fintech faz todo sentido, é assim que funciona. Esperemos que isto seja também aqui revestido de medidas que no fundo ajudem a reavaliar aquilo que são os custos das nossas telecomunicações, mais uma vez, o custo das operações financeiras, porque eu penso que é a única forma que existe que é para isto poder escalar, né? Porque dar a licença de fintechs e depois os custos das telecomunicações serem proibitivos, vamos voltar aqui um bocadinho ao mesmo, né? Ou seja, o que é o mesmo? O mesmo é nós estamos a fomentar serviços, mas que depois não conseguem escalar porque o custo de acesso à rede, onde aquilo funciona, continua a ser inacessível para a maior parte das pessoas. E o que se quer com as fintechs, com o mobile money, é precisamente um custo mais baixo da rede para que mais pessoas façam parte desse ecossistema. Ok. Samora, estou 2 minutos, por favor. Muito boa tarde, mas muito boa nota esta do Nelito. Por acaso eu estive a acompanhar essa situação, mas eu sei, não quero rebater, só para clarificarmos uma questão. A Unitel criou uma unidade de negócio diferente da Unitel de Telecomunicações, passa a ser Unitel qualquer coisa financeira, que se vai dedicar a criar uma nova tendência de pagamentos que em muitos sítios já existem. Uns é por telefone, outros pode ser até com o próprio cartão, que em outros países chamam contactless, acho eu. É só encostar o cartão no dispositivo e permite fazer o pagamento sem necessariamente ter que digitar código ou assim parecido.
O que me parece aqui é um aspecto importante para o setor que estamos a ver, a nascer. É que a Unitel, mais uma vez, como grande empresa, e isso é inegável, apanha aqui uma oportunidade de entrar com um setor que no futuro vai promover necessariamente a inclusão financeira e numa era da digitalização econômica e do imediatismo dos pagamentos, não é? Do instante, hoje se quer que os sistemas funcionam num instante. Então, esta oportunidade, sendo inclusive aproveitar a sua plataforma de telecomunicação para proporcionar inclusão financeira, que também podemos ter em conta isso, é uma nota positiva. O meu segundo ponto com relação a isso, eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto também que eu acho que de todos devemos seguir e deve-se ter uma nota muito, muito séria com relação entre aspas, o negócio das empreitadas públicas e não só. Esta semana fomos brindados com uma notícia com relação a uma operação em que a empresa de construção civil portuguesa vendeu as suas operações, esquece-me agora o nome, acho que se não estou em erro, é Montijo, mas depois eu posso confirmar isso. A Somag? Eu não sei ouvir. Acho que é Somag. Exatamente. Sim. A Somag está a vender algumas das suas operações. Repara, vender a operação não quer dizer que vai abandonar o mercado online. Simplesmente vende algumas carteiras do seu negócio a um ou outro operador. E no caso em questão é a Greener, uma empresa ligada ao BAI. Aliás, a Camunda News acabou por vir dar a estampa a esta notícia. A minha preocupação não é tanto esta operação, mas é a olharmos para aquilo que é a concentração que começa a haver no mercado das empreitadas públicas, que começa a ser fortemente dividida por basicamente 5 empresas. Ora, do ponto de vista daquilo que se pretende, que é uma economia mais aberta, os mercados em concorrência perfeita, estamos aqui a assistir a nascerem e a fortificarem, em alguns casos, monopólios, em outros oligopólios. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que começamos a ter operadores que exercem poder no mercado e que podem necessariamente distorcer aquilo que são as regras de equidade e equilíbrio no mercado. Começa a haver operadores que não estão, que começam a interferir fortemente naquilo que é a estrutura de preços. Aqui, o Estado impõe uma intervenção. Essa intervenção, no sentido de proteger mesmo todo um conjunto de operadores. Por um lado, é de todo importante que este setor, que é um dos setores fundamentais, não é? Porque a economia tem que ao olharmos a economia, é importante termos a atenção que só a economia quando há consumo. Sem consumo, dificilmente há economia. Há muita gente que pode achar um disparate do que se está a dizer, é que para que as empresas possam ter viabilidade, tem a haver consumo. Para que as famílias possam viver e fazer economia, tem que ter rendimento. Ora, e é por aí que nós devemos olhar. O setor da construção civil tem um efeito multiplicador muito grande na nossa economia, porque, além de empregar grande número de força de trabalho, é um setor estratégico onde o Estado realiza grande parte das suas despesas. Ou seja, muito daquilo que é o investimento que é feito do Estado vai para este tipo de gastos. Ora, concentrar esse bolo em 4 ou 5 empresas deve ser visto com alguma atenção, sob a pena de em vez de desbloquearmos, passo o termo, não é, a economia, estamos a concentrar e não conseguimos fazer a redistribuição do rendimento para um maior número de famílias.
não é? Então, é de todo uma atenção, deve ser dado a este setor. A atenção a quem decide, o cuidado de protegermos este setor para que não haja uma excessiva concentração de poucas empresas que ditam o que acontece e o que não acontece neste setor, que é estratégico, que é importante para o desenvolvimento e para o desbloqueio da nossa economia. A mim fica-me essa história. Muito obrigado. Carlos, 2 minutos, por favor. O meu primeiro é de solidariedade com o Dr. Antônio Manuel Cabinda, que é o diretor do Gabinete Provincial de Saúde de Benguela, que testou positivo a Covid. Como profissional da saúde que está na linha da frente e tem comandado a dinâmica, né, da máquina operacional em Benguela, então estendo aqui a minha solidariedade e fazendo votos, obviamente, que ele se recupere o mais rápido possível, até porque a última comunicação que ele fez dava nota que estava assintomático. A segunda nota minha é de mobilização da minha malta aí de São João. O que aconteceu agora? É de mobilização da minha malta do São João do Pito. Acho que o problema é aqui. Estamos a ouvir muito bem. Tá? Sim. Sim, ok. É de mobilização da minha malta aí do São João do Lubito para o dia 4, à noite, na paróquia de São João. Haverá uma fogueira de animação. Acho que vai estar à frente um jovem bastante dinâmico, Félix Quebeca. Mas a paróquia organiza também esse evento que é para angariar fundos, para se fazer uma obra de manutenção daquela picada que começa do São João, lá na comissão, e vai até a igreja. Então aqui o meu apelo é de mobilização a todos os são joaninos, a todos os filhos do São João, os amigos dos que gostam de São João, que não percam. Estamos a falar dia 4 de novembro, às 18 horas, todos os caminhos vão dar à paróquia de São João. Façam-se acompanhar de alguma doação, saco de cimento, dinheiro, whatever, que é para ajudar aí a paróquia de São João a resolver ou minimizar os problemas daquela estrada que vai da comissão, picada da comissão até a paróquia, que não é só um benefício para a paróquia, mas também é um benefício para toda a comunidade que faz uso daquele trajeto. E o meu ala ainda não estão confirmado que hoje eventualmente pode ter havido morte. Eu rogo a Deus que não passem de fake news, não tenha havido mesmo, e tudo corra bem, aqueles que eventualmente tenham sofrido na pele, que tenham sofrido de impacto direto de uma ação excessiva das forças da ordem, ou então os que são da força da ordem que tenham sofrido com excesso da parte dos manifestantes, e que no final Angola saia a ganhar, porque todos juntos somos poucos para fazer avançar o nosso país, todos juntos somos poucos nesta luta contra este inimigo invisível que é a Covid-19, todos juntos somos poucos para tornar Angola no país dos nossos sonhos. E como eu aprendi há muito tempo, a união é força e o desencontro só nos enfraquece. Por Angola, pela cidadania, pela pátria, nos mantenhamos unidos acima dos partidos. Os partidos são parte, mas Angola é mais do que os partidos. Angola é mais do que todos os nossos particularismos. Viva Angola, viva a paz, viva a democracia. Tucasigo Mosse. Muito obrigado aos nossos analistas, obrigado a todas as pessoas que nos acompanharam e que têm a paciência de nos ouvir. E isso é algo que muito nós agradecemos e fazemos todos os sábados o esforço máximo de ir ao encontro às vossas expectativas, com análise objetiva e sem tendência, seja lá qual for. Obrigado a todos, esperamos então voltar a estar juntos no próximo sábado. Hoje estou sozinho no estúdio, os meus senhores abandonaram-me aqui, felizmente não tivemos aqui grandes problemas técnicos, mas dizer aqui ao Nelito e ao Samora, por favor, não se habituem a isso, têm de estar aqui em estúdio, porque ainda porque as condições
técnicas. Tecnologicamente, Aí, a não. evolução da sociedade. Não. Aqui tem muitas quebras. Próximo sábado, espero tê-los cá próximo. Muito obrigado, boa tarde. Um abraço. Para nós, Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio.